Olá, gente, seja bem-vindo aqui novamente. Vamos complementar aqui nossa aula de objetivos e metas de produção, falando sobre algo que hoje em dia cresce mais do que nunca. Né, eu lembro que antigamente, há muitos anos não, acho que foi em 2006 para 2007, eu escrevi um artigo uma vez sobre as gerações da web. Né? Eu trabalho com a parte de direção, sou projetista web. E naquele período eu escrevi um artigo para um grande portal aí, falando sobre as gerações da web. Né? E lá eu explicava que assim como, assim resumidamente, né? Assim como a história ela era dividida, né? Ela é dividida, né? Em períodos, né? Nós temos Idade Média, Idade Antiga e assim por diante. Né? Eu também coloquei lá que as gerações da web, a internet, os sites em si, eles também crescem. Tá? De acordo com o design e a tecnologia, né, você pode ver que sempre vem coisas novas, né, que nós temos que estudar coisas novas, principalmente em uma área como a internet que está sempre em constante mudança. E citando lá os exemplos em relação às gerações da web, que a primeira geração foi aquele site de fundo preto, né, e só texto, que a função era só informação. Né, e depois veio a segunda geração, que já teve algum dinamismo em relação à parte que era aqueles GIFs animados e assim por diante. E hoje a gente está naquela geração web 2.0, né, já se cota aí na web 3.0. E também em relação a isso, né, além de ser um conteúdo alimentado pela internet, a gente tem no caso aquele foco em relação à geração da web existente de hoje, que é a parte de vídeos, né? É uma coisa que hoje é muito usada, né? A gente vê aí grandes sites que trabalham com vídeo, como Vimeo, YouTube e outros sites. Né? E a gente pode ter hoje também, como objetivo e meta de produção, só para web. É lógico que sim, é muito verdade que a gente vê isso mais para as empresas, né, chamadas de primeiro mundo, né, mais nos Estados Unidos, a gente vê webséries, né, a gente vê trabalhos de 3D de desenho que às vezes são focados só para a internet. Né, e aqui no Brasil ainda não é uma realidade tão grande, mas hoje já começa a crescer mais com webséries de desenho 2D, né, algumas coisas que já saiu já em 3D também, de trabalhos para a internet, mas eu estou falando em relação à parte de produção mesmo, né, de filme, produção de séries ou de webséries, no caso, né, já mais trabalhados. Então, assim, você aqui também pode, que como objetivo e meta, você pode colocar também com foco na internet. Né? E dentro da internet nós temos aqui vários, né, como webséries, nós temos aqui a parte de webfilmes, né, e assim por diante. Bom, o que eu queria estar comentando aqui com vocês? A internet, ela passou hoje de ser um meio comunicativo, né? Hoje já está sendo um conglomerado de comunicação social, no sentido como a gente vê em grandes comunidades e redes sociais, como Orkut, Twitter, né, Facebook e assim por diante. Né? E com isso já existe uma grande leitura, uma grande Ibope para a internet. E aí é assim que hoje se torna as possibilidades de você fazer grandes trabalhos, né, de publicidade para a internet e até dentro que a gente chama dessas seriados, a gente chama de ad branded, né, que é justamente, ou então product placement, né, que é você colocar o produto de publicidade dentro daquele filme ou dentro daquele seriado, tá? E hoje isso já está começando a existir também na parte de webséries, né? Eu já vejo alguns trabalhos, né, estrangeiros já com esse foco também de veiculação de publicidade, que é uma coisa que também a gente vai falar futuramente mais específico, né? E bom, a internet, ela é um terreno muito grande, né? Ela é um terreno assim que você pode ir de A a Z no sentido de foco em relação às pessoas, né? Qual o seu público-alvo. Tá? E assim como uma produção você tem público-alvos diferentes, né? Na internet você também tem isso, de você procurar trabalhar esse foco, né? E a internet é melhor ainda no sentido de você analisar, né, como o Google ele tem o Analyze, eu esqueci o nome agora, é Google, mas é uma parte que você controla todo em relação ao acesso daquele seu site, né, como quem foi que acessou o IP, que acessou a data, né, se teve clique e várias
outras formas de metragem, né, de métricas. Tá? E a internet ela é muito boa por causa disso, que você pode focar mais ainda. Na TV, né, para séries, documentários e filme em si, é um pouco mais complicado no sentido de você trazer métricas. É como o Ibope, né, na TV. Às vezes você pode deixar a TV ligada, tá? Mas você está lá na cozinha, você nem está assistindo. E o Ibope ele prevê essa generalização, tá, joia? E a internet ela já é mais forte, tá? Ela tem uma qualidade maior de métrica por causa disso, que você pode literalmente descobrir ali no sentido assim, de usuário único mesmo. Cada pessoa ali que está acessando aquela série, tá? Ou aquele trabalho que foi feito pela internet, tá bom? Então assim, hoje em dia internet é com certeza uma mídia que você precisa pensar como objetivo e meta de produção. Você às vezes pode pensar, mas isso não traz muito retorno, ou não é algo como a TV ou como o cinema. É verdade, é uma outra mídia, né? Uma outra que é chamada de mídias diferenciais, mídia online, tá? Mas a internet hoje ela faz parte da vida das pessoas, né? Ela faz parte de tudo aquilo que você está trabalhando ali, de tudo aquilo que você está se envolvendo, tá? Então hoje você não consegue mais ficar sem a internet, né? E com o advento dela, a tendência é só crescer cada vez mais. Só que com isso a gente tem um problema, a gente tem algo que a gente precisa se preocupar também, que é justamente por a internet ela ser um território sem lei, né? Um território que você tem livre acesso a qualquer coisa, basta você digitar um URL, você acessa desde até aos sites pornográficos até sites infantis, ou seja, é como se fosse um grande buraco negro, né, que ali você cai ali dentro, é perigoso você se perder, né, de tão grande que ela é. Então a gente tem que ter um cuidado também em relação à parte da censura, tá, em relação a aquilo que você vai estar fazendo para a internet. Só que ao mesmo tempo que você tem também uma censura, né, colocado em algum trabalho, por exemplo, se você for fazer um trabalho que atrai uma grande acúmulo em relação às pessoas a reclamar, em relação às pessoas a descobrir que aquilo pode ter direitos, né, então é uma coisa que você já tem que ter cuidado com os direitos autorais, seja de imagem, áudio ou outro, tá? Então uma coisa que mesmo a internet ela sendo tendo essa falta de limite, né? Ou seja, você faz o que você quiser, é lógico que você tem que se preocupar com alguns direitos, né? Porque senão você pode também depois se dar mal em relação a isso, tá? Então o que acontece? Existem casos também da internet de você aproveitar algo que está sendo muito cogitado, algo que está sendo muito falado, tá? Ou às vezes uma pequena notícia, ou às vezes uma pequena ideia que você lança pode ter uma grande repercussão, e você aproveitar essa grande repercussão para fazer um trabalho na internet, que é o que a gente chama de marketing viral também, né? Que é aquilo que você plantou aqui uma semente aqui e ela vai se espalhando, né? Para a internet toda, para todas as pessoas, né? Por isso que é o que? É um vírus mesmo, é como se fosse um vírus, que ele vai se espalhando. Tá? E o poder de produção para a web é muito grande por isso. Às vezes você faz um trabalho, tá? Um trabalho de produção de filmes ou de webséries, tá bom? Com a sua direção, e você tem que ter essa capacidade, né, juntamente com a sua equipe. Se você tiver um responsável que trabalha só com a internet na sua equipe, né, ou até uma pessoa que trabalha com marketing voltado para o meio digital, né, ele vai poder te auxiliar melhor em relação a isso, né, que você vai aproveitar o poder que a internet tem para fazer com que o seu trabalho ele possa ser divulgado cada vez mais e para um público maior de pessoas, tá bom? Então, assim, isso é uma coisa que vocês precisam se atentar, tá? E procurar sempre, quando vocês forem fazer um trabalho de webséries ou algum trabalho voltado de filmes para a internet, mesmo que seja um curta-metragem mesmo, você procurar essa análise de marketing, tá? Você analisando o marketing também para isso. Às vezes a pessoa ela só tem um departamento de marketing para se preocupar para foco em festival, ou foco para seriado, para TV, ou para cinema, tá? Mas assim, a internet hoje ela tem um grande poder de divulgação, tá bom? Então assim, você como, no caso, o especialista em marketing, né, o diretor de marketing, ele precisa se preocupar e precisa te auxiliar em relação a isso, tá? Para que você consiga divulgar um bom trabalho pela internet, tá bom? Então é uma coisa que você também já precisa já ficar atento quanto a isso,
tá? Outra coisa que você precisa também se preocupar em relação à internet é em relação à compressão do seu arquivo. Por quê? Normalmente, por exemplo, uma aula aqui, que às vezes eu estou dando uma aula aqui, por exemplo, e fazendo uma gravação de vídeo e texto, e olha que a qualidade não é tão boa, principalmente da parte de áudio, mas se você for colocar, existem vários formatos que você pode hoje usar como vídeo. Nós temos MP4, .flv, nós temos AVI, nós temos MPEG, MPEG 2, nós temos RMVB, então nós temos vários formatos de compressão de vídeo, sendo que o padrão normalmente para ficar com a qualidade maior, ele vai sair com o original, independe do tamanho também, é o AVI, tá? Então normalmente você quando fizer uma direção de vídeo digital, é bom você sempre colocar o original em AVI, porque ele vai sair na qualidade real, tá bom? E aí, inclusive, até esse AVI, depois se for para a TV, né, tem todo aquele processo de fazer VT, um exemplo, né, se você for dirigir também, né, para VTs de televisão, né, de 15, 30 segundos e tal, né, você ainda precisa passar por fita Betacam, então tem todo um procedimento, tá? Então assim, é interessante você fazer a origem da gravação em AVI, tá bom? E depois, como no caso a gente está falando aqui sobre a internet, você tem que colocar aí ele em uma reprodução, ou seja, em uma compressão digital um pouco mais rápida, ou seja, um pouco melhor, tá? Que não fique um vídeo tão grande que vá para a internet. Ah, mas a gente hoje já tem a internet banda larga? Sim, nós temos a internet banda larga, só que o problema é que a gente também tem que entender que nós estamos no Brasil, né? Às vezes uma pessoa que está lá no norte do país ou lá no sul, até mesmo aqui mesmo, né, entre o centro-oeste, sudeste e sul, às vezes a pessoa não tem uma internet ADSL em casa, uma internet rápida. Então você também tem que se preocupar com isso, tá? Com essa realidade que nós temos aqui do Brasil. Então você pode colocar uma compressão, por exemplo, que hoje é muito usado para a internet, é o FLV, que é o formato do flash, né, para vídeos, tá joia? E ele fica muito pequeno e ainda com a qualidade muito boa, tá? Então a gente precisa se preocupar também em relação a essa parte da compressão das nossas imagens como vídeo, né? Tá bom? Ou seja, o nosso produto final como vídeo. E outro que nós também temos assim que se preocupar, né, em relação à TV. Como é que funciona isso, tá joia? Como é que a TV, ela no caso foco para a TV, como que funciona em relação a quadro, como é que é os formatos padrões, tá bom? Então tem todas essas situações que a gente precisa se preocupar, tá bom? Então normalmente, por exemplo, os primeiros filmes mudos, até naquele tempo de filme mudo, eles utilizavam de 16 a 18 quadros por segundo. Você já pergunta, o que é quadros por segundo? Normalmente o cinema, na TV, né, ou tudo que é vídeo é o que? Uma série de imagens que você comprime ela em vários frames, tá? E eles rodam aquelas imagens sem que você perceba que está passando aquelas imagens rapidamente, tá joia? Então é assim que funcionam os frames ou os quadros por segundo. Normalmente, tá joia? A televisão ela tem uma velocidade de 25, 30 quadros por segundo, sendo que o cinema normalmente usa 24 frames por segundo. Tá? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o formato NTSC, que é o National Television Standard Committee, né? Que normalmente ele se usa 30 quadros por segundo. Tá, joia? Então, assim, até isso a gente precisa se preocupar, tá? Em relação a todos esses detalhes mais técnicos, tá bom? Então isso é uma coisa que a gente vai estar vendo futuramente na parte um pouco mais técnica, tá? Mas era isso que eu queria estar aqui falando para estar finalizando mesmo assim, essa parte de introdução do objetivo e meta de produção, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula.